Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, nesse devocional, onde nós vamos falar hoje sobre a Nova Jerusalém e os seus significados. Porque muitas das vezes, quando nós fazemos a leitura do livro do Apocalipse, a gente parece, nossa, meu Deus, e você fica com medo e não faz a leitura, ou tão poucas vezes consegue entender todos os significados, todos os símbolos que lá estão, e aí se torna uma leitura desafiadora, e talvez por você não entender os símbolos e os significados, isso talvez também te desmotive e faça com que você não entenda. Afinal de contas, quem foi que nunca teve medo, né, de abrir aí o livro do Apocalipse e de repente ler ali aquele dragão, a besta, o falso profeta e de repente parou a leitura pela metade e não foi até o final? Quem foi que nunca falou, ou ouviu, aliás, quem foi que nunca ouviu algo místico sobre o livro do Apocalipse e talvez não tenha ainda a coragem de fazer a leitura por completo? Você quer entender o significado, principalmente da Nova Jerusalém, o local que um dia eu e você vamos habitar, vamos morar? O que Deus ele quer revelar para nós no Apocalipse a respeito dessa cidade que ele edificou para nós desde antes da criação desse mundo. Então, se você puder, em reverência à palavra de Deus, curva a sua cabeça e vamos orar juntos, pedir para que o próprio Espírito Santo fale conosco a respeito desse assunto maravilhoso. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento de unidade, esse maravilhoso momento onde nós vamos abrir a tua palavra, vamos ler, vamos aprender um pouco mais sobre ela. Obrigado, Pai, fala conosco, mostra-nos, revela-nos, Pai, em nome de Jesus, nos revela a tua vontade, nos revela, Pai, cada detalhe a respeito dessa maravilhosa promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Paizinho, provê o pão do dia de hoje, não deixe com que nada falte na nossa mesa, que nós temos a provisão necessária para honrar os nossos compromissos. Nós confiamos plenamente em Ti, Pai, e que acima de tudo que seja feito de acordo com a Tua vontade. As nossas vidas sejam feitas de acordo com a Tua vontade, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A leitura de hoje, claro, não poderia ser outra a não ser o livro do Apocalipse, no capítulo 21, a partir do verso 10 até o 27. Nós vamos fazer a divisão dessa leitura e quem vai fazer a leitura inicial é a minha mãe. Da minha mãe, a senhora pode fazer a leitura do capítulo 10, aliás, perdão, do capítulo 21, do versículo 10 até o versículo de número 14. Amém. A paz do Senhor a todos, bom dia. E a palavra do Senhor diz: Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Amém. Agora, tia Maria pode fazer a leitura Aleluia. do versículo 15 até o versículo de número 21. Pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós.
Amém. Diz assim: o anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quebrada, era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo media a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Só um minuto, continuo. A muralha, Jesus, a muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sandônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio e a décima de crisopraso. A 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada uma desses portões eram feitas de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Amém. Amém, tia. A partir do versículo 22, a palavra declara: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro do Apocalipse, ele é o último livro do Novo Testamento na Bíblia. Todos nós já conhecemos, claro. E ele é conhecido por seu conteúdo muito simbólico. Eu vou falar assim de um nível de simbolismo muito grande. Ele foi escrito por João, um dos discípulos de Jesus, durante o período que ele ficou preso na ilha de Patmos, por volta do finalzinho do primeiro século depois de Cristo. O livro do Apocalipse ele é frequentemente interpretado como uma revelação sobre os eventos que vão acontecer no futuro, e digo melhor, que já estão acontecendo, uma vez que muitos dos eventos do livro do Apocalipse já estão aqui, né, à vista. Muitas das coisas que o próprio Jesus, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador mencionou já estão acontecendo. São eventos do triunfo final de Deus sobre o mal e a restauração da ordem, da vida, né? A ordem divina também, no nosso meio, no meio do povo, da igreja de Cristo. No entanto,
O livro de Apocalipse também pode ser visto como um testemunho do profundo amor de Deus pela sua noiva, eu e você, a noiva de Cristo, que simbolicamente se refere à igreja ou à comunidade de cristãos que confessaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. A mensagem do amor de Deus aqui no livro do Apocalipse, ela pode ser entendida de várias maneiras, de várias. Por exemplo, ela pode ser entendida como uma promessa de restauração. O livro ele começa com cartas às 7 igrejas lá da Ásia, da Ásia Menor, né? Onde Jesus ele corrige, encoraja e exorta os cristãos dessa igreja, e essas mensagens elas refletem o cuidado de Deus em guiar e moldar a sua noiva para que ela possa permanecer reta e permanecer fiel a ele. Também pode ser interpretada como a imagem do noivo e da noiva. Apocalipse usa essa metáfora, essa comparação do noivo com a noiva, do casamento do noivo com a noiva, para descrever a união, a unidade íntima entre o casal e a unidade entre Cristo e a sua igreja, a igreja que ele vem buscar. Isso ressalta também a relação do amor profundo e do compromisso de Deus com o seu povo. Também pode ser interpretado como a promessa do novo céu e da nova terra. Apocalipse ele descreve claramente o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais dor, nem morte, nem ranger de dentes, nem sofrimento. Isso é uma expressão clara, límpida e transparente da promessa de Deus de um futuro glorioso, de um futuro eterno, na sua presença, onde a sua noiva se casará com o seu noivo, só que nesse casamento ele é um casamento eterno. Diferente aqui na Terra, que é um casamento que ele finaliza, ele acaba. Um dos cônjuges vai acabar falecendo se Jesus não voltar e o casamento finaliza. Também pode ser visto o livro do Apocalipse uma vitória sobre o mal, é uma vitória final sobre o mal. Apocalipse ele relata a batalha entre o bem e o mal. Ele relata também a destruição da Babilônia, do anticristo, do falso profeta e da besta. Deus triunfa sobre as forças do mal. Isso demonstra o zelo de Deus em proteger e preservar a sua noiva contra as influências negativas desse mundo. Tudo isso vai passar. E também, é claro, ele é um convite ao arrependimento dos pecados, é o convite ao banquete das bodas do Cordeiro. Afinal, todo casamento tem uma festa, uma consagração, todo mundo se reúne para festejar. No final do livro, há uma visão do banquete das bodas do Cordeiro, a festa final, em que, em que a pessoa que é convidada, ela partilha da comunhão íntima. Há uma festa declarada, a celebração, a união com Cristo, entre Cristo e sua noiva, uma união eterna. Aqui nessa passagem que nós lemos sobre a Nova Jerusalém, ela é repleta de simbolismo, desde o versículo 1, aqui do capítulo 21. Eu escolhi aqui analisar a partir do versículo 10 para a gente entender um pouquinho o que está escrito do verso 10, porque é a partir daí onde tem um número ainda maior, mais acentuado do simbolismo a respeito dessa cidade. Por exemplo, a Nova Jerusalém, ela pode ser entendida como, essa cidade, a Nova Jerusalém, como uma promessa de Deus cumprida. O lugar celestial, a noiva do Cordeiro, o tabernáculo, onde nós vamos viver ali para toda a eternidade. Aqui, a partir do verso 11, né, aqui no verso 11 a gente lê que ela resplandece, né, aliás, do verso 11, ela diz que ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, claro, como cristal. Aqui a gente vê claramente o símbolo da glória de Deus é comparada ao quanto a palavra de Deus ela é transparente, ela é clara, ela é evidente, né, como jaspe, né? Ela era como uma joia, o seu brilho, né? Ela resplandece a glória de Deus, o seu brilho, que era como uma joia muito preciosa.
A palavra de Deus, o quanto é valiosa, a palavra de Deus, como ela é clara, ela é clara. Aqueles que estão de posse do Espírito Santo entendem a palavra de Deus de forma clara, limpa, límpida, 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 transparente, clara. É uma pessoa falar para você uma coisa a respeito de Deus, para a sua vida. A pessoa, por exemplo, ela profetiza uma coisa na sua vida, e aí Cristo vai e confirma. É clara, a resposta de Deus é clara, a palavra de Deus é clara, é transparente. Não há dúvida a respeito de quanto a palavra de Deus ela é preciosa, ela é valiosa, ela é clara. Então, aqui nesse versículo, a gente vê que tanto simbolismo representado com joias, com a transparência. Então, o apóstolo João, ele menciona essa glória de Deus com joias preciosas para mostrar o quanto a palavra de Deus é clara, é transparente, é límpida e é preciosa, é valiosa para nós. Do verso 12 até o 14, a gente lê que tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos o nome das tribos de Israel. Havia 3 portas do Oriente, 3 portas do Sul, 3 portas do Ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aqui a gente vê, nós analisamos todo um simbolismo também por trás dessas palavras. Nós vemos que não haverá aqui escuridão na palavra de Deus, uma vez que ela é clara. A gente vê essa base aí no versículo 11. Quando entra no versículo 12, nós vemos a diversidade dos filhos de Deus. Aqui na parte do versículo 12 diz que existia um grande muro com 12 portas, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, 12. A diversidade do povo de Deus. Alguns que eram responsáveis pelo tabernáculo, outros pelo sacrifício, outro. Então, lá você vê isso em Levítico. Então, a gente vê a diversidade, como Deus ele organiza o povo para cuidar do tabernáculo. Então, ele mostra a diversidade do povo de Israel. Trazendo para cá também a gente vê a diversidade do povo de Israel. Como essa diversidade dos filhos de Deus, o quanto nós somos diferentes uns dos outros. Nós também podemos observar quando se menciona a respeito dos muros, né? Haviam portas do Oriente, do Ocidente, pessoas que vão vir de todos os lados, e aí depois as pessoas que vão vir de todos os lados do mundo, né? De todos os 4 cantos, digamos assim, do mundo, vão vir pessoas para entrar pelas portas. Aqui no versículo 14, fala sobre um muro que tinha 12 fundamentos. Olha, um fundamento profundo. Um fundamento que demonstra a segurança da cidade, a impenetrabilidade, ou seja, uma cidade forte, impenetrável. A unidade do povo, é a igreja de Cristo. Neles estavam escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O Cordeiro, aqui mencionado aqui também, mais na frente a gente vai ver que é mencionado novamente a palavra Cordeiro. O Cordeiro se refere, claro, ao Filho de Deus, é um símbolo do sacrifício que era antigamente, como no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, no livro de Levítico, principalmente no livro de Levítico, no livro do Êxodo, no livro de Gênesis, no finalzinho de Gênesis para Êxodo, quando o povo ali está saindo do exílio, que eles fazem um sacrifício, eles pegam o sangue do cordeiro, passam nas portas. Desde aquela época, o cordeiro ele simboliza o sacrifício, a expiação pelo pecado, o sacrifício perfeito. E Cristo é o sacrifício perfeito. Então mostra o muro da cidade fortificado, quanto ela é forte. Mostra aqui que os fundamentos, que a base desse muro fortificada é uma base forte, não é qualquer tipo de fundamento. Os fundamentos são joias raras, pedras preciosas, a palavra de Deus, firmada com base em tudo aquilo que é mais precioso para nós. Aqui no versículo de número 15, fala, os anjos que falava, o anjo que falava comigo tinha a medida, uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. Essa divisão, ela pode
representar a proteção detalhista de Deus. Ele fazia a medição de absolutamente tudo. Tudo na cidade, ela tem uma medida correta, ela tem um motivo do qual por existir. Então o anjo, ele que falava com o João, ele media a cidade com uma vara feita de ouro, uma coisa preciosa. O quanto o cuidado de Deus é precioso, milimetricamente, cada cuidado, cada detalhe da cidade, cada porta, cada muro, cada fundamento, tudo dentro da cidade foi feito milimetricamente para nós. Olha a quantidade de simbolismo também que tem aqui nesse pequeno versículo. No versículo 16 e 17, a gente observa, e a palavra de Deus declara, a cidade era quadrangular, e o comprimento e largura eram iguais, o comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com uma vara, e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e sua largura e altura eram iguais de comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura. A segunda medida humana que o anjo estava usando. Aqui nesses dois versículos nós podemos observar que não haverá diferença entre os moradores da cidade. De fato, aqui haverá justiça, a balança ela é igual, ela não vai pendar para um lado ou para o outro. Todos nós estaremos em pé de igualdade na cidade aqui. Ele mostra o quanto a cidade ela foi dividida de forma igual para nós. Ninguém vai ter uma morada na cidade mais rica do que a outra, mais bonita do que o outro. A minha casa é mais bonita. Deus pensou em mim melhor do que em você. Não. O amor de Deus, ele é igual perante os homens. Ele é igual. Ele nos ama igualmente. Ele ama toda a humanidade de forma igual. De forma igual. Então, aqui mostra esse amor de Deus por nós, o quanto ele é igual, o quanto ele mediu, uma medida feita através de algo tão precioso como o ouro. Olha só o quanto o nosso Deus ele é detalhista nesse detalhe, né, de nos tratar como iguais. Aí, do versículo 18 ao versículo 21, ele mostra sobre tudo que há de precioso nessa terra. E que Deus vai vai tornar isso para nós algo comum. O que os homens hoje brigam por ouro, por prata. Aqui do versículo 18 a gente fala, o muro era feito de jaspe. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha tudo, o quanto essas coisas são caras. Muitas pessoas elas não têm acesso a ver uma pedra de jaspe, a ver ouro, a ver vidro puro, vidro puro. Aí o versículo 19 fala sobre muros da cidade que eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas, toda sorte. Tudo quanto tem de pedra preciosa tem no muro. E aí vem falando que o primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, e vai falando sobre calcedônia, sobre esmeralda, sobre sardônio, sobre sárdio, crisólito, todas as pedras preciosas é feito sobre os fundamentos, sobre as pedras, sobre as ruas, tudo aquilo que é precioso nós vamos pisar em cima, porque para nós vai ser comum, é como se a gente estivesse andando na areia da praia, que para muitas pessoas é comum, é como se você estivesse andando aí no meio da rua onde você mora, onde você vai pisar na areia, vai pisar na calçadão, numa calçada, e tá lá, é comum para você andar nisso, para nós vai ser comum andar em tudo que é mais precioso nessa terra. Para nós, Deus projetou algo precioso em que nós não temos como mensurar essa preciosidade que é essa cidade, o quanto Deus ele preparou para nós, tudo isso que é perfeito. Aqui, a partir desse versículo. Depois, a partir do verso 22, a gente observa o animal do sacrifício, como eu mencionei aqui no versículo 22, nós vamos ver novamente o cordeiro sendo mencionado, que é o sacrifício perfeito, aqui que é retirado o pecado do mundo.
O animal do sacrifício pelo pecado também simboliza que Jesus, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. Vi no templo, não vi no templo, versículo 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. São o seu templo. E lógico, no final do versículo 25 a gente vê a segurança, porque a cidade não precisará de sol nem de lua, porque elas vão brilhar, aqui no versículo 23. E aí, aqui no versículo 25, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Imagina você morar numa cidade em que as portas não precisam ser fechadas. Será que é uma cidade segura? Olha a quantidade. Imagina que se na sua casa tivesse ouro, ametista, topázio, pedras preciosas, tudo que há de mais valioso nessa terra. Você iria dormir de portas abertas? É claro que não. É claro que não, ninguém dorme de portas abertas com coisas preciosas dentro da sua casa. E aqui nessa cidade, com tudo que há de mais precioso dentro dela, essas portas elas jamais se fecharão nem de dia, porque ali não vai haver noite, não haverá escuridão, não haverá o mal, não haverá algo de ruim. As pessoas não vão temer o que é mal, porque a luz que emana do próprio Deus e do Cordeiro vai iluminar toda a cidade. A segurança que nós temos, nós nunca mais permaneceremos e teremos medo de absolutamente nada, nós não teremos e nem passaremos por nenhum tipo de aflição, porque como menciona no versículo 26, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. As pessoas que ali estão com o nome escrito no livro da vida levarão toda a honra e toda a glória para Deus. E elas entrarão por essas portas e nós cultuaremos o nosso Deus por toda a eternidade. Versículo 27, ela nos dá uma certeza sobre aquilo que nós não tenhamos medo e sobre nenhuma escuridão que habitará na cidade, porque nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O Apocalipse pode ser lido como um livro de amor, no sentido de que Deus está comprometido em proteger, em nutrir fisicamente, nutrir essa esperança em nós. Você pode ler o livro do Apocalipse sem medo, porque é uma mensagem de amor para nós. É uma mensagem profética. É uma mensagem poderosa da expressão do amor incondicional de Deus pelo seu povo. É uma promessa de um futuro glorioso e eterno entre nós e Deus juntos para toda a eternidade. Para aquele que está apartado do pecado, está distante do pecado, essa é uma mensagem maravilhosa da parte de Deus. Leia, meu irmão, leia o Apocalipse, leia olhando os detalhes, tentando raciocinar sobre cada detalhe que está ali escrito. Peça ao Espírito Santo antes de fazer a leitura, ore, peça ao Espírito Santo para que ele te enche de toda a sabedoria para você ler e entender cada versículo, cada palavrinha desse livro profético. Porque é uma mensagem de amor para você. Afinal de contas, essa é a maior promessa de Deus nas nossas vidas, a nossa salvação, a vitória sobre o mal, e é a morada na cidade santa, na cidade em que não haverá mais choro, nem morte, nem ranger de dentes. Para isso, uma vida em santidade ela é necessária, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade nós não vamos entrar nessa cidade. E eu espero que você esteja em santidade, livre do pecado, perdoando, praticando o amor, porque é isso que Ele quer para as nossas vidas, aqui nessa terra. Para que em santidade, aqui nessa terra, em santidade nós possamos habitar nessa cidade. Então a preparação para habitar nessa cidade não é quando nós chegarmos nessa cidade. Essa preparação começa aqui. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos.
Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento aqui diante de ti, diante da tua presença. Obrigado, Pai, por falar tão claramente para nós. A tua palavra é clara, assim como nós observamos na leitura de hoje. Te agradecemos, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. E estamos aqui, Senhor, observando claramente, atentamente os sinais. A volta do teu filho se evidencia cada vez mais. Pai, cuida de nós. Em nome de Jesus, cuida de nós, Pai. Nós precisamos muito da tua ajuda aqui nessa terra, até que Cristo volte. Porque quando ele voltar, nós nos encontraremos nessa cidade maravilhosa, regozijando, dando gritos, gritando quanto tu és bom, gritando, te louvando, te agradecendo. Obrigado por falar e cuidar de nós a cada dia. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a nós todos.